Invocando a Deus pela grandeza da pátria e pela paz entre as pessoas, declaro aberta esta reunião da Comissão de Estudos Leonísticos do Grupo de Trabalho Atividades Leonísticas BR. Convido a companheira Leão Vilma Rufino para proceder à invocação a Deus. Aceito e agradeço. Senhor, nós lhe agradecemos por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e, assim, poder servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, nossa grande família leonística, que trabalha hoje e sempre pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Voltado ao pavilhão exposto, ouçamos com respeito patriótico a primeira estrofe e o estribilho do hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amor da terra do Brasil. Nesse momento, eu passo a palavra à IPDG Viviane Nóbrega, do LP2, para a condução, para a mediação do evento. Companheira Viviane, a palavra é sua. Boa noite, companheiros, companheiras. É uma honra estar nessa reunião, né, presidindo essa comissão, né, coordenando essa comissão de estudos criada pelo Grupo de Atividades Leonísticas BR, que está dando frutos, né? Nós estamos, apesar de não ser a intenção do grupo, essas gravações, as gravações estão saindo assim como material de muita substância para a pesquisa dos companheiros, né? Então, assim, essas reuniões estão sendo muito boas e gerando conteúdo muito bom para pesquisas futuras. E hoje, né, já tem sido alguns pedidos que a gente recebeu sobre essa questão da legalidade dos clubes, né, dos nossos Lions Clubes, que a gente recebe informações muito amplas, né, das nossas necessidades. Ninguém conhece o nosso cotidiano ali para saber das nossas nuances do dia a dia. Então, foi para isso que nós pensamos em fazer essa reunião, para discutirmos sobre isso, né? Trocarmos ideias e falarmos sobre as nossas necessidades, né? Cada problema que os clubes enfrentam no seu dia a dia, a maioria dos clubes enfrentam os mesmos problemas, mas que nunca são colocados em pauta para a gente discutir como um todo. Então, nós vamos tentar, né, solucionar alguns desses problemas hoje. Por isso que nós convidamos o nosso companheiro PCC Ideraldo, que tem toda essa bagagem, principalmente das coisas que o companheiro André acabou de citar, né, sobre a legalidade dos clubes. Então, nada melhor do que uma pessoa com o currículo e com a atuação profissional do companheiro Ideraldo para nos falar sobre essas necessidades. Antes, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do companheiro Ideraldo, né, que ele é muito conhecido no nosso LB, mas para vocês, em geral, né, como estamos no Brasil inteiro, nós vamos fazer uma breve apresentação do companheiro Ideraldo. Companheiro Ideraldo Pires da Costa, nascido em 15 de abril de 60, na cidade de Mendes Pimentel, Mineirinho, né? Nós estamos com muito relacionamento mineiro, filho de Getúlio e Arlinda, residente na cidade de Pontes de Lacerda, no Mato Grosso,
casado com a companheira Rosângela de Fátima, e tem 2 filhos, Regina e Luma. Ele tem formação profissional em bacharel em contabilidade, né, em ciências contábeis, e perito contábil, entre outras formações. Atividades profissionais foram exercidas, né, estão sendo exercidas, já foi professor, né, durante um período, e entre outros. E atualmente ele faz contabilidade comercial, industrial, rural e pública, consultoria comercial e perícia contábil jurídica, auditoria, consultoria empresarial e tributária. Essa é a área de atuação dele, como um todo, profissionalmente. No movimento neonístico, ele ingressou em Pontes e Lacerda em 2006, exerceu vários cargos, incluindo a governadoria, né, em 2013 e 2014, do distrito LB4, né, Mato Grosso, e em 2019 e 2020 foi presidente do Conselho de Governadores, no qual ele foi meu presidente, que eu tive a honra de tê-lo como presidente do Conselho de Governadores, que nos motivou e nos soube segurar a onda num período que começou essa pandemia, que nos deixou muito chocados na época, né? Companheiro de Melvin Jones, recebeu vários títulos e comendas em Lines Internacional, principalmente os de Lines Internacional e dos vários presidentes internacionais, além de ser um grande orador, de uma fala mansa, né, e tinha uma motivação muito refinada, e por isso que eu gosto muito de ouvi-lo. Então, companheiro Ideraldo, a palavra está contigo, para nos falar, né, de algumas das nossas problemáticas, das nossas legalidades, como uma organização não governamental. Mais uma vez, boa noite a todos. Fico muito feliz de ter vários conterrâneos aqui presentes para que nós possamos fazer esse pequeno bate-papo. E Viviane só esqueceu de falar uma coisa. Eu não sou nada mais, nada menos do que um simples companheiro leão. Estamos aqui para poder contribuir um pouco naquilo que for possível. Então, com base no lema do nosso presidente, bondade na diversidade, vamos, então, nos diversificar em conhecimentos na questão da regularidade. Né? Agradeço aqui o convite da companheira Viviane, em nome da Comissão de Estudos Leonísticos. E vamos, então, falar um pouquinho da regularidade jurídica, fiscal, contábil de Lions Clubs. A você, presidente, como principal integrante de sua equipe do clube, você é o responsável pelo gerenciamento e administração eficazes do clube e pelo seu crescimento e vitalidade no futuro. Uma equipe bem-sucedida é mais do que um grupo de indivíduos. Para maximizar o seu sucesso e de todas as outras equipes especiais que você irá liderar durante o seu mandato, reflita sobre as características de equipes de alto desempenho. Vejamos, então, um pouquinho da regularidade jurídica. Nós sabemos que nós somos um clube de serviço, mas para que nós possamos atuar em nossas comunidades, né, nós precisamos adquirir a personalidade jurídica, isso de acordo com a nossa legislação. O primeiro setor pode ser definido como o conjunto de atividades do Estado, consideradas essenciais ao interesse público e de exclusiva responsabilidade deste, como a administração da justiça, elaboração e aprovação de leis e o poder de polícia, dentre outras. O segundo setor é o representado pela sociedade civil, composto por atividades privadas particulares, como indústria, comércio, bancos, clubes, escolas, sindicatos e de serviços em geral, sendo empresas, trabalhadores e inúmeras atividades, inclusive sem fins lucrativos, mas que a natureza não afeta o interesse público. O terceiro setor é composto de entidades não estatais, sem fins lucrativos, que, em parceria ou não com órgãos estatais e empresas privadas, prestam serviços de interesse público, através de trabalho voluntário ou assalariado, ou através de associações. O terceiro setor está regulado pelas leis 9.617 de 98, 9.790 de 99
12.101 de 2009, Lei 91 de 1935, Decreto Legislativo 3.100 de 99 e o novo marco dado pela Lei 13.019 de 2014. Este é o marco regulador do terceiro setor de uma forma em geral. O terceiro setor, portanto, resulta da expansão das atividades de interesse público sem alterar sua natureza do setor privado. Passou-se a denominar-se terceiro setor o conjunto de atividades não estatais ou governamentais, constituído de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, e se dedicam ao fornecimento de serviços básicos de assistência, saúde e educação, pesquisa, construção de moradias, hospitais, clubes, creches, meio ambiente, museus, bibliotecas, filantropia, idosos, crianças carentes, portadores de deficiência e outros, considerados todos de interesse público. O terceiro setor, regulado por essa legislação, né, já mencionado anteriormente, né, então, como são constituídas as pessoas jurídicas de direito privado do Brasil? Assim, determina o artigo 44 do Código Civil Brasileiro. Nós temos associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, como vocês podem perceber, né, as pessoas jurídicas estão reguladas hoje dentro do Código Civil Brasileiro. Antes do advento do Código Civil Brasileiro, tudo era regulado através do Código Comercial Brasileiro, no qual muitas das suas atribuições, né, foram, então, incorporadas ao novo Código Civil Brasileiro, a partir de 2002. Vocês podem perceber que está grifado aí associação. Por que será? Quando começa a existência legal da pessoa jurídica? Com a inscrição de seu ato constitutivo no respectivo órgão de registro. Independente da sua natureza jurídica, toda pessoa jurídica tem que estar com o seu ato constitutivo registrado em órgão competente. Né? No nosso caso, né, que é uma associação, nós veremos já já. Né? Então, o que é uma associação? Constitui-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, conforme explícito no artigo 53 do Código Civil Brasileiro. O documento que rege o funcionamento das organizações evidencia os direitos e deveres de associados e delimita as atribuições dos cargos deliberativos, executivos e fiscais das entidades do terceiro setor, é denominado Estatuto Social, ou simplesmente Estatuto. É nele que devem estar contidas todas as informações relativas à atividade. Então, no nosso caso, né, quando começa a existência legal da pessoa jurídica de um Lions Club? A partir do momento do registro, né, da ata de fundação deste clube, aprovando ali o Estatuto Social e a eleição da sua primeira diretoria. Quando começa a responsabilidade jurídica como... Está governador aí, mas era para estar presidente, como presidente, né? Com a sua eleição? Não, de forma alguma. A partir do registro da ata da sua eleição em cartório. Né? A partir da ata de eleição no cartório, registrada em cartório, a responsabilidade jurídica do presidente do clube começa, então, a ter o seu início. E depois do registro? A principal providência é a alteração do responsável legal junto à Receita Federal do Brasil, ou seja, uma mudança junto ao CNPJ. Então, foi eleito presidente do clube, ele está sucedendo, né, o presidente anterior, que está como representante legal do clube junto à Receita Federal, com base no ato do registro da ata da eleição em cartório, devemos proceder à alteração junto ao CNPJ, mudando o responsável legal. Isso implica em alguma coisa? Sim, e muito. Porque ele passa, então, o seu responsável legal perante a Receita Federal por todos os atos diretos e indiretos, né? Pelas obrigações principais e obrigações acessórias.
Só isso? Não, de forma alguma. A partir de então, deve-se providenciar um certificado digital, após procedida a alteração junto ao CNPJ, o certificado digital anterior do clube, ele perde a validade, porque ele está no CPF do seu antigo presidente. E nós temos que fazer um novo certificado digital com o CPF do novo presidente. Por isso, nós devemos sempre fazer um certificado digital com duração de 12 meses, tão somente, para cada exercício. Independente se o ano civil não coincidir com o ano leonístico. Vejamos um pouco, então, a questão da regularidade contábil. Porque dentro da regularidade jurídica, nós vemos que para que o clube possa existir, nós temos que registrar a sua ata de fundação, o estatuto e a sua primeira diretoria em cartório. Aí, a partir de então, ele passa a ter, então, a sua personalidade jurídica reconhecida. Depois de feitos os registros das alterações posteriores, nós vamos, então, à questão da regularidade contábil. O que faz isso? As diretrizes contábeis devem ser aquelas aplicadas a entidades sem fins lucrativos, obedecidas as principais normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao terceiro setor, um plano de contas relativo ao terceiro setor, aspectos específicos dessas entidades, demonstrações contábeis, publicação das demonstrações contábeis. Então, vejamos um pouco do padrão contábil dos nossos antecedentes. A Lei 6.404/76 estabelecia as normas gerais de escrituração contábil e de elaboração das demonstrações contábeis, tendo como base a orientação geral a norma que trata dos princípios de contabilidade e eram aplicadas também às demais entidades. De 1976 a 2006, ou seja, durante 30 anos, o contador realizava as adaptações necessárias para se terem relatórios contábeis e financeiros condizentes com a realidade das operações de entidades sem fins e lucros, de acordo com a Lei 6.404/76 e com a Lei 4.320 de 64, que dita muitas regras da questão da contabilidade pública. Em 2007, o Brasil deu um passo definitivo para o processo de convergência de suas normas contábeis aos padrões internacionais de contabilidade, com a edição da Lei 11.638, que já alterou a mencionada Lei 6.404, de 1976, que posteriormente também foi editada a Lei 11.941, em 2009. Com essa convergência, em 28 de dezembro de 2007, através da Lei 11.638, a contabilidade passa para um outro patamar. Ela converge, então, às regras internacionais de contabilidade. Então, a contabilidade hoje feita no Brasil, ela não está tão restrita tão somente à contabilidade brasileira. Ela hoje atende também aos padrões internacionais, com as normas internacionais de contabilidade, a partir do advento da Lei 11.638, em 2007. Houve essa convergência. A regularidade contábil mesmo, a partir de 21 de setembro de 2012, onde o Conselho Federal de Contabilidade, visando consolidar e integrar as resoluções e normas que tratavam das entidades de interesse social, aprovou a interpretação técnica ITG 2002, entidade sem finalidade de lucro, cujo objetivo é estabelecer critérios e procedimentos contábeis específicos para entidade do terceiro setor, fundações e associações, o que é o nosso caso. Nós somos um clube de serviço, mas o ato constitutivo, quando nós vamos formalizar a criação deste clube, mesmo na sua fundação, trata-se de uma associação de pessoas com a finalidade sem fins lucrativos, no âmbito das normas internacionais de contabilidade. Então, a partir, de 21 de setembro de 2012, tudo que diz respeito à contabilidade das fundações e associações estão convergidas nessa interpretação técnica ITG de 2002.
Ainda na regularidade contábil, nós temos aí a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1409, de 2012, onde trata-se do alcance e formalização da natureza, a fundação de direito privado, né, associações, organização social, organização religiosa, partido político, entidade sindical. Então, ela regulamentou toda a formalização da natureza jurídica dessas entidades. E nós, enquanto clubes de serviços, precisamos de um contador? Sim. Precisamos? Sim. Por que nós precisamos? Porque nós estamos tratando de uma entidade com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com regras próprias estabelecidas dentro do Código Civil, com obrigações principais e obrigações acessórias que devem ser cumpridas no decorrer da sua existência. Antes disso, nós temos ainda a questão da regularidade fiscal, né? Que é onde muitos clubes acabam se prejudicando na sua questão da sua regularidade na forma geral. O terceiro setor, quais são os aspectos tributários do terceiro setor? Nós estamos no terceiro setor, porque somos prestadores de serviços, mesmo que sem fins lucrativos. No Brasil, em todas as entidades, mesmo as que praticam ações sociais e filantrópicas, têm isenção total de tributos. A isenção pode ser total ou parcial, dependendo do cumprimento de determinados aspectos específicos de regulamentação. Benefícios às organizações do terceiro setor. Para os benefícios, as entidades podem ser divididas em dois campos: as imunes e as que somente podem gozar de isenções. Vocês podem perceber que está grifado aí imunes, porque os clubes de serviço são considerados imunes para o efeito do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. O terceiro setor ainda, a imunidade é assegurada pela Constituição Federal a determinadas entidades através do seu artigo 150. Quais são as condições para essa imunidade? A Lei 9.532 de 97 condicionou o gozo de imunidade fiscal para o imposto de renda da pessoa jurídica às entidades sociais e educativas nos termos previstos na respectiva lei. Então, existem alguns critérios que nós temos que obedecer para que nós possamos continuar gozando da imunidade fiscal. As ONGs que não se enquadram na imunidade constitucional devem recorrer às isenções, reguladas por lei ordinária, e que variam de acordo com a natureza da atividade e do local onde a entidade está sediada. Então, o que nos interessa, no caso, enquanto clube de serviço, é a Lei 9.532, no que tange a questão da imunidade para o imposto de renda. Obrigações tributárias e legais das entidades do terceiro setor. Nem todas as entidades do terceiro setor, mesmo as que praticam ações sociais e filantrópicas, têm isenção total de tributos. A isenção pode ser total ou parcial, dependendo do cumprimento de determinados aspectos específicos da regulamentação, o que nós já dissemos anteriormente. Mas há que ainda se observar que as obrigações tributárias acessórias atingem todas as entidades, inclusive do terceiro setor. Então, nós não temos a obrigação principal, né, que é a questão tributariamente do pagamento do tributo, mas temos as obrigações tributárias acessórias, que deverão ser cumpridas por todo e qualquer clube de serviço. Folha de pagamento, né? Temos gratuidades e destaques da isenção, né? Nós, como clube de serviço, o imposto, né, que nós temos que recolher sobre a folha de pagamento, por ser uma associação, que é o PIS sobre a folha de pagamento, que é correspondente a 1% do valor da folha de pagamento. A entidade isenta, que deve manter as folhas de pagamento relativas ao período, bem como os respectivos documentos de arrecadação que comprovem o recolhimento das contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social,
além de outros documentos que possam vir a ser solicitados pela fiscalização do próprio Instituto. O patrocínio deve também registrar na sua contabilidade, de forma discriminada, os valores aplicados em gratuidade, bem como o valor correspondente à isenção das contribuições previdenciárias que fizer jus, né? A partir do momento que ele possa usufruir deste benefício. A isenção do imposto de renda na fonte, né? Caso houver pagamento sujeito ao imposto retido da fonte, a entidade deverá reter o imposto respectivo e recolher nos prazos determinados pela legislação. Neste caso, deverá ser entregue à DIF no ano subsequente da retenção, dentro do prazo estabelecido pela própria Receita Federal. A pessoa jurídica de direito privado que se enquadre na isenção das contribuições patronais deverá manter em seu estabelecimento, em local visível ao público, placa indicativa da respectiva disponibilidade de serviços gratuitos de assistência social, educacional ou de saúde a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência. Indicando, se tratasse de pessoa jurídica de direito privado, abrangida pela isenção de contribuições sociais, segundo o modelo estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Este caso é muito específico para, né, as entidades que possuem o registro do CEPAS, onde ela, então, né, ela tem a isenção da contribuição patronal do INSS. Ainda, né, em relação às gratuidades, né, a partir de 2016, todas as entidades do terceiro setor, associações, clubes, igrejas, entidades filantrópicas, culturais e esportivas, terão que entregar a escrituração contábil fiscal normalmente. Então, como nós temos um movimento econômico com as nossas atividades, né, arrecadando fundos, nós temos que contabilizar o ingresso desses recursos na contabilidade do clube e, da mesma forma, os dispêndios referentes às despesas incorridas no período devem também ser escrituradas. E, ao final, né, de cada exercício, ou dentro, de acordo com o seu enquadramento, tem que ser feita a entrega da escrituração contábil fiscal normalmente. A RAIS, né? A entidade ou instituição deverá declarar que não exerce atividade econômica com fins lucrativos da relação anual de informações sociais da RAIS a partir do ano de 2003, para fins do disposto no parágrafo 6º do artigo 580 da CLT. Então, se ela tem empregado, né, o clube tem algum funcionário registrado, ele tem que apresentar a RAIS. Se ele não tem funcionário registrado, ele tem que apresentar a RAIS negativa, informando dentro desta RAIS negativa que não exerce atividade econômica com fim lucrativo. Além da declaração na RAIS, a entidade ou instituição deverá manter documentos comprobatórios da condição declarada em seu estabelecimento para apresentação à fiscalização ao Ministério do Trabalho e Emprego, quando aí solicitados. DCTF. A obrigatoriedade da entrega da DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, para todas as entidades sociais, esportivas e livres, inclusive associações religiosas, mesmo que não tenham qualquer valor a declarar. Então, se nós temos o nosso movimento econômico mês a mês contabilizados, nós devemos entregar a declaração de débitos e créditos tributários federais, né, sem a informação de qualquer valor a declarar em relação a tributos. Mas ela tem que ser entregue, porque a não entrega dela acarreta uma multa mínima de R$500. Da mesma forma, a RAIS, a multa mínima é de R$400. A escrituração contábil fiscal, né, digital fiscal, de acordo com o movimento econômico, ela pode chegar até R$5.000 pela sua não entrega. O E-Social, né, as ONGs devem cumprir o cronograma de apresentação inicial do E-Social de acordo com a legislação em vigor. A não apresentação também, né, incorre
em restrições junto à Receita Federal. A escrituração contábil digital também tem que ser feita, né? Mais uma obrigação integrante do projeto do SPID da escrituração contábil digital. Nada mais é que a escrituração contábil da entidade que veio a substituir os livros contábeis em formato físico e seus demonstrativos. Antigamente, nós tínhamos que fazer o livro diário, razão, notas explicativas, balanço, demonstrações de resultado, demonstração de fluxo de caixa e outros. Vamos fazê-los hoje, né? Tudo dentro do próprio sistema contábil e fazer depois a entrega dessa escrituração por formato digital. Estão obrigados a adotar a escrituração contábil digital em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2016. As pessoas jurídicas imunes e isentas, obrigadas a manter a escrituração contábil nos termos da linha C do parágrafo 2º da mesma lei. Então, nós estamos enquadrados aí como pessoa jurídica imune, porque o clube é uma pessoa jurídica imune, então ele está obrigado à entrega da escrituração contábil digital. A DIRF, a Declaração de Imposto Retido da Fonte, que engloba o imposto retido, né, o INSS retido e contribuições retidas. Né? Caso ocorra essas retenções, ele tem que fazer a apresentação no prazo, né, legal no exercício seguinte. Ela é feita de forma toda entregue anualmente. As mesmas regras aplicáveis às demais pessoas jurídicas, tem que obedecer à legislação determinada pela Receita Federal. A CEFIP, declaração periódica, contém basicamente todas as informações de apuração de INSS e FGTS da entidade. Também tem que ser feita a entrega dela mensalmente para aqueles clubes de serviço que possuem funcionário registrado. Em não possuindo, basta entregar ela negativa no mês de janeiro de cada ano. A obrigatoriedade de sua entrega por parte das entidades imunizentas segue as mesmas normas aplicadas às demais pessoas jurídicas. A GED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, uma declaração periódica que tem que ser informada nos meses em que a entidade tiver admissões ou demissões. Então, nossas obrigações acessórias, né? É muito importante o cumprimento de todas as obrigações acessórias relacionadas aos tributos que incidem as entidades. Caso houver omissão ou atraso no cumprimento das obrigações, elas estarão sujeitas ao pagamento de multas. O não cumprimento pode até levar os responsáveis pela entidade a incorrerem em crime tributário elencado no parágrafo 2º da Lei 8.137 de 1990. Assim, sujeitam-se os responsáveis aos encargos legais, tudo por não cumprir as obrigações trabalhistas do terceiro setor, o qual nós estamos enquadrados. Ao final de cada ano, né, o encerramento de cada ano leonístico, é conveniente e salutar que o presidente, né, que está saindo, passe ao presidente entrante as certidões de regularidade do clube, o certificado de regularidade do Fundo de Garantia, a certidão negativa conjunta da Receita Federal, INSS e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a certidão de débitos trabalhistas, certidão negativa de débitos municipais, certidão negativa de execuções fiscais, além da ata da eleição já registrada. Com isso, ele passa, então, a ter a sua obrigatoriedade jurídica, contábil e fiscal, a partir da ata da eleição registrada, a partir do dia 1º de julho, no início do seu mandato, finalizando a partir do dia 30 de junho do ano seguinte. E o sucesso, né, de um presidente, né, nada mais é que uma pequena soma de pequenos esforços repetidos dia sim e no outro dia também. A sorte é apelido. O verdadeiro nome do sucesso chama-se dedicação. Portanto, mãos à obra. Com isso, encerramos aqui, né, as nossas orientações e estamos abertos a quaisquer questionamentos, caso queiram se fazer. Caso queiram falar conosco, aí também estão os nossos meios de comunicação, através do nosso e-mail e os nossos telefones.
Companheiro Beraldo, muito obrigada. São muitas informações, né? A gente sabe disso. E realmente nós não temos esse cuidado, porque nós estamos numa entidade que entramos, né? Que amamos, mas essas obrigações realmente têm que ser direcionadas a um profissional, porque nós não temos essa habilidade para correr atrás de tudo isso. Nós temos que ter ciência, né, da necessidade, mas realmente entregar para um profissional, um contador que faça isso, né, de uma forma adequando às necessidades do clube em questões financeiras e outras questões, é uma necessidade que cada dia a gente vê que tem que ser vista pelo clube, né, tem que ser abordada pelo clube. Eu gostaria de abrir, então, para questões. Eu vou fazendo uma... Tem algumas mãos levantadas, só que, assim, tem gente que levanta a mão, mas não vou falar. Eu gostaria de primeiro, então, a primeira mão que eu vi levantada foi do companheiro André Viana, eu gostaria que ele fizesse o uso da palavra, depois o companheiro Vespasiano, que também acabei de ver que está com a mão levantada. Por gentileza, quem quiser fazer uso da palavra, faz o sinal do levantar a mão e depois tira, assim que eu já anotar aqui antes de vocês, por favor. Boa noite, companheiros. Eu quero aqui parabenizar o nosso palestrante, foi show as informações que ele transmitiu para todos os companheiros, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta. Aquele documento que você falou a respeito da Receita Federal é o DBE, que quando troca o presidente tem que emitir o documento junto à Receita, que é uma exigência para registrar a ata, não é isso? Caro companheiro André, o DBE, o documento é esse, meu documento base de entrada, mas ele só pode ser feito depois do registro da ata. Exatamente. Registra-se a ata da eleição, entendeu? E nós fazemos as nossas eleições dos nossos clubes no mês de abril. Então, automaticamente, nós podemos registrar posteriormente a ata. Só que o DBE, nós só podemos fazê-lo no mês de julho. Porque se eu fizer o DBE no mês de junho, eu estou mudando o responsável legal ante a Receita Federal antes do término do mandato do meu antecessor. Então, eu só posso fazê-lo na primeira semana de julho. Isso acontecia há uns 5... Companheiro Vespasiano, por gentileza. Eu queria dar inicialmente os parabéns ao PCC Federal. Foi uma verdadeira aula. E a gente percebeu que realmente precisa de um contador para tomar essas providências todas legais, fiscais e tal, porque o clube não tem condições, a gente não é especializado nessas áreas, e se não for, não vai cometer várias faltas, né? Então tem que ter um contador. Essa é a primeira coisa que eu já senti, que tem que ter um contador, não tem jeito. O outro problema é o seguinte: o que se fazer para poder regularizar o clube ou fundar um novo clube? Aí a Receita baixou, cancelou o CNPJ. Nós estamos sem CNPJ. Então será melhor fazer um novo clube ou recuperar o CNPJ. Reaver o CNPJ. Ou fazer o novo. Companheiro, Recuperar o que foi cancelado ou fazer o novo. ele foi cancelado ex officio ou Não, simplesmente está lá em data? Foi baixado. Por falta de uso. Falta de uso. E aí a gente ficou sabendo também que para poder atualizar, teria que fazer todas essas atas de mais de não sei quanto tempo. Então, existe um procedimento, um instrumento que nós chamamos de reconstituição. Não tratasse de uma associação, né, que ficou muito tempo. As atas estão todas registradas ou não? Não. Tudo atrasado mesmo. Melhor ainda. Então, é muito simples. Existe um instrumento chamado ata de reconstituição. Então, vocês vão reconstituir o clube, aprovar um novo estatuto, aprovar a nova diretoria, entendeu? E com base nesse instrumento, vocês vão registrar em cartório. Com essa reconstituição, vocês podem requerer um novo CNPJ sim. Não há necessidade de fechar este clube e fundar um novo clube.
Existe esse instrumento jurídico que pode ser feito dessa forma. Uma ata de recomposição. É só você procurar um profissional de contabilidade aí na sua cidade que você vai conseguir fazer isso aí. Qualquer dificuldade que tenha, meus telefones estão à disposição, né? E meu e-mail também eu posso orientar a respeito disso aí. Nesse caso, o CNPJ seria o mesmo ou seria o novo CNPJ? Não, se o CNPJ foi cancelado, a partir do ato de reconstituição vai se requerer um novo CNPJ. Né? A partir do cancelamento não tem como reativar, não. O Baldo. Isso que eu queria, a dúvida era essa. O meu caso foi diferente. Como é que foi o seu caso? O seu companheiro João Claudino, por favor. É que você era o próximo. Eu tinha um clube lá em Cruzeiro, na cidade de Cruzeiro. E eu tinha a última ata, a primeira e única ata registrada em 1970. Eu sou o primeiro, deixa eu me apresentar, eu sou o primeiro vice-governador do distrito LC5, eleito, e sou advogado há 43 anos. E aí o que eu fiz? Eu fui ver que uma advogada estava tentando regularizar isso. Mas ela está tentando, mas ela não estava fazendo quase nada. E eu peguei, então, e deixei aquele processo encerrado da forma que ela estava fazendo, porque não ia dar certo. Ela estava contrariando o Ministério Público. Aí, então, eu peguei uma procuração do clube e aí nós fizemos o seguinte: procuração das pessoas mais antigas. Nós pedimos ao juiz que nomeasse um curador. E o juiz nomeou um curador. Esse curador nomeado para fazer a ata de reconstituição do clube. Então, nós fizemos a ata de reconstituição do clube, porque o juiz nomeou esse curador, que é hoje o atual secretário lá, e, com isso, eu tinha visto todo o parecer do Ministério Público, então eu vi que eu tinha que acompanhar aquilo ali, porque o juiz ia dar. Eu acompanhei e o juiz deferiu e mandou nós fazermos, então, a ata de reconstituição. Nós fizemos, juntamos no cartório, porque no cartório foi juntado com mandado, porque o cartório não estava querendo juntar, o juiz precisou mandar, juntar. E aí, depois disso, nós fomos para a Receita Federal com o CNPJ antigo e foi recuperado o CNPJ antigo. É isso que eu pensei, né? Foi isso que aconteceu com o Lions Clube de Cruzeiro. Eu tenho o número do processo, não está comigo hoje aqui, porque eu estou aqui na cidade de São Bento de Sapucaí, onde eu fui fundador do clube aqui hoje, e do clube aqui faz 4 anos, e eu vim aqui hoje para me inscrever na Câmara Municipal, para na segunda-feira, na sessão, onde vai ser votada a doação de uma sede, eu poder usar a tribuna. Então, nós tivemos esse problema no Lions Clube de Cruzeiro, e hoje está tudo regularizado. Só que nós deixamos muito claro a eles que agora tem que ter um contador para estar entregando todas essas obrigações, porque, na verdade, é o seguinte: nós temos essas obrigações a ser entregues, nós não temos que pagar tributo, mas a obrigação de informar, nós temos que estar informando, porque senão o nosso CNPJ é baixado. E além de ser baixado, ficar inativo, o que acontece? Aplicam multa. E essas multas, se você não pagar dentro do prazo estabelecido dele, você tem que pagar ela cheia. Ou então você tem que pagar 50% depois. Então, foi dessa forma que desde 1970, que só tinha aquela ata registrada, nós conseguimos nomear um curador, que foi o Edmilson, lá do Lions Clube de Cruzeiro, né?
e ele foi nomeado, fez tudo isso, eu acompanhei e nós conseguimos regularizar isso. Se Deus ajudar, quando eu assumir a governadoria do nosso distrito LC5, eu quero estar nomeando uma comissão de pessoas capazes para estar fazendo esse trabalho, porque, logicamente, que eu, como advogado, não vou poder fazer isso, senão não vou conseguir estar cuidando do distrito. Então, esta pequena experiência eu tive, vivi, acompanhei e está tudo regularizado. Mas eu queria saber o esclarecimento seguinte sobre essa ata de reconstituição, porque o contador me informou que tinha que fazer todos os meses aquelas atas para apresentar para a Receita. E o clube não fez, há 10 anos que não fazia essas atas, não fazia nada. Então, se fizer uma ata de reconstituição, é pegando todos os dados, ou tem que pegar as pessoas todas daquelas épocas todas para poder fazer essa ata de reconstituição? Como é que a gente faz isso? Basta ter um companheiro remanescente, né, do clube desta época, né? Basta ter um. Ele pode fazer uma convocação de todos os possíveis dos associados atuais para que eles, então, possam, né, reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária para a formalização da ata de reconstituição. O companheiro João fez isso através de medida judicial, mas existem cartórios que não têm a necessidade de fazer isso por medida judicial. Verdade. Você pode fazer isso por meio administrativo. Você, através de um contador, você pode fazer isso e o cartório é obrigado a acatar o registro. E ele não acatando o registro, você tem com o mandato de segurança com a obrigação de fazer, que ele vai ter que fazer o registro. Porque a associação está voltando a querer a ter a sua normalidade. Né? Inclusive o cartório onde você quer fazer o registro lá e ele te exige primeiro que você faça um procedimento, ele está errado, porque a partir do momento que ele arquivou o seu estatuto lá, no seu estatuto diz que o mandato vai de 1º de julho a 30 de junho. Então, ele não pode estar exigindo isso de você antecipadamente. A companheira Judi, do Lions Clube Goiânia Buritis, ela fez a pergunta se as atas, mesmo que continue o mesmo presidente, né, se todas essas documentações e registros de atas devem ser feitas, não é isso, companheira Judi? Quando vai continuar a Receita Federal, né, que tem que o nome do presidente confirmar. Não, na Receita Federal. O registro da ata tem que ter o registro da ata anual, mas companheiro federal, a questão do nome da pessoa, do registro, no CNPJ. Junto ao CNPJ. Ela é a representante. No nosso caso, ela vai continuar. Tá? Ela é esse ano, a gente teve alguns problemas desses parecidos com os que o companheiro falaram aqui, mas no nosso cartório a coisa foi mais simples. Tá? Nós fizemos a reconstituição das atas que estavam atrasadas, fizemos uma reunião extraordinária, aprovamos, o cartório só quis a diretoria, com todos os dados de cada membro. Né? Então, nós aprovamos na reunião, e levamos ao cartório. Fizemos um novo estatuto e prestação de conta pelo tesoureiro. Levamos ao estatuto. Foi complicado, porque é um vai e vem danado, né? Mas o cartório resolveu e, a partir daí, entramos com uma questão junto à Receita Federal, para reativar o CNPJ. Essa semana, agora, eu recebi, né, que o CNPJ foi reativado, está no quinto, pagamos 5 anos, né, de multa, com desconto de 50%, mas seria R$1.000, ficou em 500. Né? Mas não foi tão difícil, sabe? O difícil é que o cartório, se você põe uma vírgula aqui... Pagou quanto? 2.000? Para mim, eu pagou 50%. É o vai e vem danado, é igual uma tese, né? Dá para me fazer. Mas foi mais simples. Então, eu queria saber a história do CNPJ. E continua não, indicar o nome dela, né, como presidente.
Mas isso eu tenho uma Companheira, isso aí é da seguinte maneira. Em havendo a permanência do presidente, não há necessidade de se fazer alteração no CNPJ. Ah, então tá joia. Okay? Porque somente o presidente figura lá no quadro social. Não há necessidade de informar se secretário, tesoureiro nem nada. Então, o presidente continua, não há necessidade. A gente só faz alteração quando há alternância no cargo. Quando muda o presidente, né? Isso. Então tá joia. Nosso caso está resolvido. Só há necessidade de mudar no cartório, porque... Sim, os registros das atas anuais. Para saber quem que vai assinar em conjunto, no banco. Você tem que mandar, tem que registrar a ata da eleição. Sim, as atas são anuais, né? Dentro do nosso... Permanecendo 5, 6 anos o mesmo presidente, 5, 6 atas registradas. Registrar a ata e toma. Mais alguma pergunta, mais alguma questão? Companheira Terezinha, por gentileza. Boa noite para vocês. Eu sou do Lais Clube Patinga Branca Fajardo. O nosso clube tem um contador desde a sua fundação, mas nós nunca tivemos nenhum problema com o nosso CNPJ. Hoje mesmo levei lá, porque ele faz de favor para nós, a gente paga só uma taxa. E ele pega depois que entrega as declarações dos clientes dele, que este ano foi adiado até para julho, né? Então, hoje eu levei lá. Mas o que eu tenho dúvida, né? Não é dúvida, porque eu sou também tesoureira de uma fundação que nós temos aqui, que chama Fundação Raimundo Anício, Fundação Leonística de Ação Social, Raimundo Anício Alves. E eles estavam... ficou um presidente por 14 anos. Agora, este ano mudou e tivemos muitos problemas para registrar. E que eu descobri que eles pedem, eles registram a correspondência de convocação da reunião, convocação da eleição, a lista de presença das pessoas que participaram e a ata. Esse serviço que eu fiz este ano para a fundação foi em R$700. É uma fundação sem fins lucrativos que não tem uma fonte de renda. Eu queria saber se é isso mesmo, quando vai registrar, se precisa de toda essa documentação. Da convocação, da eleição, a ata da eleição e a lista de presença. São os atos formais para poder fazer a elaboração dos atos de alterações. Toda Assembleia Geral, né, extraordinária, para fins de eleição, o edital tem que acompanhar a ata, né, da eleição, da nova diretoria. A lista de presença é fundamental, porque é ela que vai verificar que teve um quórum suficiente, né, para poder fazer a Assembleia Geral, né. Nessa ata de fundação de eleição, ali tem que constar todos os cargos que estão de acordo com o estatuto, não pode ser nenhum cargo que não esteja no estatuto, tem que ser aqueles que estão determinados no estatuto, né? Então, são formalidades legais que nenhum cartório vai poder fugir da regra, entendeu? Não existe meio termo, tem que ser feito, tem que ser feito. Tem que se pagar as custas? Tem que se pagar as custas, porque o cartório não isenta nada de ninguém, nem mesmo para uma fundação ou para um Lions Clubs, né? Eles consideram a gente, a partir do momento que nós temos a personalidade jurídica, como eu disse lá no princípio, nós temos as nossas obrigações que nós temos que cumprir. Então, é premente que o clube que não tem contador, que dê um jeito e arranje um. Mas não arranja contador voluntário, não. Porque contador voluntário dá problema. É preferível combinar com ele uma taxa anual, ele te cobra aquilo ali e pronto, acabou. Entendeu? Mas voluntário não arrume, por favor. Porque ele vai deixar sempre para depois, ele não vai ter tempo, e quando vocês assustarem, o rolo está maior do que o novelo. Na verdade, esse nosso voluntário, ele nos entrega a declaração de imposto de renda no tempo certo.
só que é um pouco depois, normalmente em julho. A gente já está com a declaração de imposto de renda pronta. Muito obrigada. Desculpa, teve uma pessoa que levantou a mão aí, que não era a Terezinha. A Frinéia, companheira Frinéia, por gentileza. Depois eu. Porque ele apareceu Boa aí no- o nome dela. Boa noite a todos. Parabéns, companheiro Ideraldo. Obrigada por esta gama de informações, né? E como foi falado, realmente o clube precisa ter um contador. O meu nome é Frinéia Coco, eu sou do Lions Clube de Acesita, em Timóteo. E fiquei feliz em ouvir você falar que você nasceu em Governador Valadares, porque eu também nasci em Governador Valadares. Então, o Lions Clube de Acesita tem o contador, mantém toda a nossa contabilidade em dia e ele é pago. A gente paga um valor, atualmente a gente paga R$300 anual, é por ano. Com relação ao registro de ata, eu sugiro que todo clube registre anualmente a sua ata, assim que o novo presidente foi empossado, porque nós tivemos um problema. A última ata que a gente tinha registrada foi em 2010. E nós temos a conta no Banco do Brasil. E até 2019, o banco não exigia da gente a ata registrada e, com isso, o clube acomodou, porque a gente acaba pagando caro o registro de ata. Então, o que aconteceu? Nós tivemos... Aí, quando o Banco do Brasil pediu a ata da última eleição de posse de diretoria registrada, nós corremos para registrar, o cartório não aceitou registrar se a gente não tivesse o registro das anteriores. Então, nós tivemos que correr, ter o maior trabalho, gastamos um dinheirão. Na época, em 2019, nós gastamos R$2.600 para registrar todas as atas passadas. Então, o ideal é que a gente realmente mantenha todo o ano. Houve a eleição, já providencia logo a ata de eleição da nova diretoria, vá no cartório e registre para não ser pego de surpresa depois, como aconteceu com a gente. E nós temos o contador, como eu falei, e mantém isso para nós em dia. Era isso que eu queria comentar. Obrigada. Ok, obrigada, companheira Frinéia. Nós temos mais uma pergunta, tempo para mais uma pergunta, porque eu preciso fazer umas considerações aqui. Mais uma pergunta, quem gostaria de fazer uso da palavra? Eu queria trazer um assunto muito importante. Todo estatuto registrado, e tem clube que é antigo, então ele tem lá o estatuto registrado, onde é presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, diretor social. O Lions teve uma mudança. E agora tem vários diretores. Então, se não fizer a mudança do estatuto para que esses novos cargos de GST e esses diretor de marketing e aí por diante, como manda o novo cronograma, quando for registrar dessa forma, o cartório vai recusar, porque o cartório vai dizer o seguinte: no estatuto de vocês consta esses cargos e não esses outros. Então, é necessário que os clubes que estejam com os seus estatutos antigos, sem atualizar na forma em que hoje o Lions está pedindo, faça a mudança, faça a reformulação, coloque lá para que, quando for registrar a ata, não seja recusada. Companheiro, só para o título de contribuição, né? Como disse o companheiro João Claudino aí, os clubes que estão defasados com seus estatutos, né, têm que fazer uma reformulação atendendo, né, a nova estrutura administrativa de Lions Internacional, através, lá vocês têm lá
o Estatuto Padrão dentro do site, obedecer, né, o novo Código Civil, fazer as adequações se não tiver sido feito com o novo Código Civil, e ainda adequar de acordo com o novo marco regulatório, que é a Lei 13.019, de 2014, que rege o terceiro setor. Isso é de fundamental importância. Todas essas questões, né, a gente vê, como eu havia falado no início, né, são acontecimentos gerais. Na grande maioria dos clubes já passaram por essa questão, né, o companheiro anterior não registra as atas e vai deixando, e vai se empurrando, né, uma situação, e vai se juntando e gerando esses gastos. Gente, vem para Goiás, aqui em Goiânia, aqui eu paguei 85 na semana passada. Mas é caríssima essa questão do companheiro André, e assim, realmente tem que buscar os nossos direitos, né, nessa questão de valores cartoriais. E principalmente porque nós estamos lidando com dinheiro que já é difícil, né? Nosso dinheiro de lá já é difícil, essas contribuições normais, para se gerar um clube, para se trabalhar um clube diariamente, quanto mais ter esses gastos, né? Com documentação, que poderia ser evitado, principalmente nessa questão de acúmulo de atas e registros, e a questão das multas que não deveríamos estar levando, né, dentro dos nossos clubes. Então, eu só queria, a título de contribuição também, passar para vocês eu vou colocar no grupo de atividades leonísticas, mas eu vou colocar aqui agora no chat, uma normatização do SENAC para associações, que ele é muito bom principalmente para essas documentações iniciais, que você vai trabalhando, você pode trabalhar no seu dia a dia como um clube já constituído, nessas questões das obrigatoriedades junto ao cartório, quais documentos levar, o que deve constar no registro, no requerimento, os nossos estatutos. Quando formos atualizar, agora o Benincá, o meu clube vai passar por uma nova adequação de estatuto. O nosso estatuto ele é dentro das normas, né? Já é atualizado com todos os cargos e atribuições de leis internacional e todas as normativas do Brasil, contábil e jurídica. Porém, nós vimos a necessidade de, ao invés de criar um estatuto tão extenso dentro do padrão de leis internacional, obedecer tão somente às normativas jurídicas e constitucionais brasileiras e fazer os nossos regimentos internos, né? Nós podemos trabalhar com ele como regimento interno, e isso diminui bastante os nossos custos, principalmente porque pagamos por página, né, quando vamos registrar. Então, nós precisamos cortar custos, o quanto mais, melhor, né? Quanto mais cortarmos custos, melhor para os nossos clubes. Então, nós optamos por fazer essa nova adequação do estatuto do nosso clube, do Benincá, fazendo um recorte de todas as normativas que estavam lá, que não são necessárias diante das normas brasileiras e que não vão, né, também atrapalhar o bom andamento do clube. Então, nós vamos retirar, e isso é possível e está dentro das normas brasileiras. E outra dica que eu dou as atas. Nós trabalhamos com duas atas dentro do nosso clube. Nós fazemos uma ata da reunião, né, normal, no dia da eleição, fazemos uma ata normal e aprovamos uma outra que vai para o cartório. Essa que consta apenas as questões que foram votadas na reunião. Nós não colocamos lá as questões das invocações, das instruções leonísticas, aquelas coisas que vão crescendo a ata, né, e que acabam também gerando custos. Então, nós aprovamos duas atas dentro do Benincá, na ata para essa de registro, né, e essa outra para os documentos do clube. Né, elas são usadas dentro do clube já desde a fundação. E uma questão, quando forem fazer as adequações de estatuto, no ano passado, eu não sei, quem não teve acesso, quem não acompanhou, nós fizemos um ciclo de estudos aqui no LB2, onde a ex-companheira, né, Maria Amélia, que é uma captadora de recursos,
né, ela nos deu muitas orientações a respeito dos nossos estatutos, de como que ele deve ser constituído para que a gente não perca os nossos papéis dentro dos conselhos das cidades, os nossos editais, que a gente pode participar como uma ONG de terceiro setor, as questões das verbas, as questões das doações, o que nós podemos adequar dentro dos nossos estatutos para que a gente possa também participar dessas doações e desses editais de recursos, de verbas federais, estaduais, municipais, que são disponíveis para o terceiro setor e que nós deixamos passar, né? Principalmente nós precisamos tanto de dinheiro para as nossas ações. E uma das coisas que ela enfatizou bastante no estatuto, né, que a gente não coloque apenas os objetivos, os propósitos de Lages Internacional, que a gente acrescente dentro do estatuto os objetivos de Lages Internacional, né, que rege o nosso clube, mas também os objetivos abrangentes, né, que sejam que nós iremos trabalhar com esportes, com educação, com arte, com cultura, com música. Então, nós abrangermos tudo isso nos nossos estatutos, citando, né, como objetivo do clube, que nós faremos eventos também, não só eventos de arrecadação, mas também eventos culturais. E isso pode nos fazer com que a gente tenha oportunidade de participar de editais que estão abertos aí para a gente angariar recursos. Então, isso é muito bom e a gente precisa saber disso dentro dos nossos clubes para conseguir esses recursos dos nossos clubes. E outra coisa que é um sofrimento para a grande maioria dos clubes que tem sede, essa questão do registro de funcionário, da legalização do caseiro, da legalização das cozinheiras, da legalização de todas essas pessoas. Nós temos casos aqui no LB2 e não é um caso à parte, eu tenho certeza, dos caseiros que vão ficando com a sede, que acabam nos atrapalhando. Então, essa questão de legalidade é muito complicada. A gente tem que pensar nos detalhes, né? A gente que é de áreas diferentes, nós não somos advogados, não somos contadores, mas nós temos que estar pensando nesse cotidiano do nosso clube, para que a gente não pague caro por isso, ou que desestimule os clubes, porque isso é muito oneroso, né? Então isso é complicadíssimo. Então eu só espero que essa reunião tenha contribuído para dúvidas da maioria, né? E que a gente possa transmitir essa gravação para companheiros que estão passando pela mesma complicação, né, para que eles tentem se orientar e se organizar. E eu gostaria de abrir a palavra para o companheiro Ideraldo, com suas considerações finais. Acho que eu já falei demais pelo meu tamanho, mas eu gostaria aqui, então, somente de agradecer. É um prazer muito grande passar essa pequena contribuição para vocês. Me coloco à disposição, mesmo sabendo da distância e das particularidades de cada município com seus cartorários. Mas aquilo que a gente puder auxiliar os companheiros, a gente está disposto a fazer. Esse material eu vou disponibilizar para a Viviane, para que ela possa colocar no grupo de vocês, que ele pode servir até como fonte de consulta, para que vocês possam discutir um pouco. Obviamente que ele está um pouco resumido, ali não tem explicações vastas, mas ele tem o norte, no qual daquele nós precisamos para a gente poder dar continuidade às nossas atividades. Tá? Foi um grande prazer falar com vocês. Como eu disse no princípio, né, eu sou apenas um leão a serviço da nossa associação. Obrigado, um grande abraço. Obrigada, meu presidente. O eterno presidente, eu gostaria de agradecer muitíssimo, né, desejar que todos no seu lar estejam bem, o companheiro Rosângela, todo mundo esteja bem, que continue bem, para a gente se ver em breve, né? Que você vê, quando vier em Goiânia, você sabe que a Recanto Vida está aberto. Agradecer a cada um que está aqui, cada um pelas suas contribuições, pelos seus relatos, pelas suas dúvidas que foram retiradas e contribuíram para o sucesso da reunião. Agradecer muitíssimo o companheiro Baldo,
né, por essa, como eu não canso de dizer como ele estimula as ideias da gente, então eu gostaria de agradecer muito, e já passo a palavra para ele encerrar nossa reunião. Obrigado, PG Viviane, por suas palavras e pela mediação do trabalho. Ao PCC Heraldo também, pela sua brilhante palestra e muito esclarecedora, nos trouxe importantes informações para todos os clubes. E agradeço a todos os que participaram aqui e que abrilhantaram esse evento. Somente eu peço a companheira Zilma para proceder à oração pelo Brasil. Obrigada, companheiro. Oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós, brasileiros, o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos da nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, o destino do Brasil. Assim seja. Assim seja. Votado ao pavilhão exposto, saudemos com a vibrante salva de palmas. Declaro encerrada esta reunião da Comissão de Estudos Leonísticos do Grupo de Trabalho Atividades Leonísticas. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.